Olá, Cássio! Seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. É uma honra receber você aqui, para os nossos ouvintes, mais um doutor aqui no LelisCast. E obrigado por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco, falando um pouco do seu histórico profissional, sua carreira. Seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho sobre essas questões ambientais, sobre um pouco da minha experiência também, né, quais as contribuições que a gente já fez aí para o meio ambiente, o que que a gente pode fazer, principalmente para quem quer empreender nessa área também, eu acho que é muito importante a gente discutir. E é um prazer, Léo, estar aqui com você aí. Vamos em frente. Vamos em frente. Nós, nossos ouvintes, estamos falando, como eu disse, né, com o doutor. O Cássio ele é pós-graduado em MBA em Gestão de Projetos, também MBA em Gestão Escolar, graduado em Geografia, mestre em Educação, doutora em Geografia, pós-graduando em TI e Comunicação e Gestão do Conhecimento e pós-graduando em Gestão do ISG, Ambiental, Social e Governança, ou seja, um tema bem interessante para todos. Cássio, começando então o nosso bate-papo aqui. Conte para nós aí como é que tem sido o seu histórico profissional, quais desafios você tem encontrado aí ao longo da sua carreira? O meu histórico profissional, Lelis, é muito interessante, porque assim, quando eu sou formado em geografia, né? Eu fui graduado em geografia em 2004. Eu comecei dando aula, trabalhando com licenciatura, e depois eu fui mais focado na área ambiental mesmo, que é a questão do bacharel em geografia, aonde eu tive aí as primeiras experiências, né, trabalhando com legislação ambiental, plano de ação emergencial de barragens de mineração, que na nossa área aqui em Minas Gerais é muito forte, né? E aí eu fui, obviamente, me qualificando também, tirando essas titulações todas que me deram suporte para poder hoje assumir aí principais projetos nessa área ambiental, né? Então, na verdade, vem aí há 21 anos praticamente trabalhando com essa esfera ambiental, claro, né, cheio de altos e baixos, como todo profissional, a gente vai aprendendo com o tempo também. E aí eu fui estudando, fui me aperfeiçoando com o tempo, até chegar num ponto que hoje a gente consegue gerenciar projetos em larga escala, né? A gente trabalha muito para questões de mineração também, que é muito importante e dando aí sempre um incentivo ao trabalho ambiental. Então, na verdade, foram várias etapas da minha vida. Primeiro dando aula, depois ensinando. Eu acho que a gente aprende muito Muito ensinando, mais, né? verdade. Com certeza, porque você coloca não só em prática, mas você ensina as pessoas também a cortar alguns caminhos importantes, né? Porque pela sua experiência você ensina e automaticamente você já dá, olha, isso aqui é um caminho que talvez não seria interessante, esse aqui é um caminho mais promissor. Então, a parte de licenciatura, a parte de professor, que eu sou até hoje sou professor, trabalho na pós-graduação da PUC Minas, me dá um suporte, né, para poder, inclusive, colocar a minha experiência em prática, ensinar a essa galera que está chegando aí, o pessoal mais novo, né, que tem vários desafios pela frente, nós vamos falar um pouquinho disso também, de mostrar também os caminhos mais assertivos com relação a lidar com essa questão do meio ambiente, que é importante a gente falar também que durante a minha trajetória o meio ambiente também veio ganhando a sua importância, que até Verdade. então ele era um pouco mais colocado, né, à mercê de algumas situações. E hoje a gente está vendo a necessidade de se preocupar com as questões ambientais. Então, isso é um pouco da minha história, né? De lá para cá eu venho trabalhando muito de uma forma bem efetiva com relação às questões mais ambientais, principalmente legislação, geoprocessamento, uma série de outros fatores aí. Ó, você falou, Cássio, excelente carreira. Muitas das vezes as pessoas estudam, depois vão ser professor, né? Você estudou, foi ser professor e voltou para a área do empreendedorismo e para a prática. Então, assim, eu até gosto de falar sobre isso. Quando você tem esse conhecimento teórico e prático, se você vai para uma sala de aula, você está ensinando, treinando, é muito mais fácil, né? As situações se completam. E eu sei que você também é um empreendedor, você tem uma empresa, né? Chamada Doutores Gel, né? E é só doutor que trabalha lá com você, né, Cássio? Não, não é só Né, doutor, não? não, mas tem uma história curiosa isso aí. Vou Ah, te tá. contar. Doutor Igel. Eu fiz um curso, pessoal, recomendo. Eu fiz um curso de QGIS.
com o Cássio e a equipe dele, né? Só profissional gabaritado mesmo. Cássio, como é que você aplica? Porque a gente sabe que o doutorado, quando você faz um doutorado e você está fazendo tem um pós-doutorado, não é isso? Tem um pós e está Isso, tem um pós-doutorado em ciência e tecnologia. fazendo um de TI. A gente sabe que o doutorado ele é muito específico para uma área. A pessoa faz um mestrado, que você também é mestre, depois você faz um doutorado e vai meio que afunilando, né? Como se fosse minha profissão de biólogo, que é uma área muito ampla. Você não tem como você entender de tudo. Eu me especifiquei, eu me especializei na área ambiental. Como é que você vê no dia a dia, cara, se você pegar um conhecimento de doutor e aplicar no dia a dia? É fácil? É difícil? É tranquilo? Como é que você tem uma visão sobre isso, para falar para os nossos ouvintes aqui? Olha, Lelis, eu acho assim, a sua pergunta é muito interessante porque tem um mito aí por trás de algumas coisas, né? Primeiro, só para explicar um pouquinho a doutora Igel surgiu com os meus colegas de doutorado na época que a gente fazia doutorado na área de Geografia e Tratamento da Informação Espacial, lá na PUC Minas, né? O José Henrique e o Diego, foram meus colegas de sala. E a Legal. gente então resolveu montar uma empresa que é uma empresa de consultoria, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer isso, que a Doutora Igel, ela é uma empresa de consultoria. Nós somos consultores, né? Então, como a gente tinha que ter um CNPJ para emitir nota e tudo mais, a gente resolveu montar, vamos montar a Doutora Igel. E por Legal. que Doutora Igel? Porque realmente os fundadores, que sou eu, o José Henrique e o Diego, nós estávamos como alunos de doutorado, né? Legal. E formamos aí com o doutorado. E aí viramos doutor e gel. Mas para nós, a nossa empresa, quando a gente precisa São várias pessoas que trabalham, são várias pessoas que contribuem, não são todos doutores, Ah, mas são entendi. grandes profissionais. E aí que eu quero fazer essa ligação, né? Porque o que que acontece? O doutorado, ele é um conhecimento. Todo conhecimento ele é válido, né? E o doutorado, ele passa a ter efeito a partir do momento que você aplica o seu conhecimento, né? Porque o que que acontece? O profissional, todo conhecimento ele é válido, independente se é um doutorado, se é um mestrado, se é uma pós-graduação, se é uma especialização, se é um curso, né, que você faz para poder dominar uma ferramenta, igual você citou o QGIS, isso tudo é conhecimento. Então, se você pega e aplica isso, às vezes você não precisa ser um doutor, mas você tem uma capacidade de aplicar aquilo que você aprendeu, que você vai fazer um trabalho magnífico, né? Porque não adianta o profissional também se esconder nas titulações. Eu falo muito isso. Não adianta você encher o seu currículo de pós-graduações, de mestrado, de doutorado, enfim, uma série de outros fatores, se você, primeiro, não sabe transmitir o seu conhecimento, né? Nós temos que parar com a ideia de achar que nós que somos empreendedores, consultores, profissionais, a gente tem que guardar o conhecimento para a gente. Muito pelo contrário. Não é à toa que existe aí as categorias, né? Sênior, júnior, master, enfim. E que o sênior é justamente aquele que gerencia ensinando, né? Então, quer dizer, ensinar faz parte de um bom gestor, de uma boa liderança, né? Você transmitir o seu conhecimento e você, muito pelo contrário, você acaba ganhando um respaldo muito maior, uma representatividade, um respeito muito grande com as pessoas com que você trabalha, né? Então você não precisa ficar escondido atrás das suas titulações, você tem que colocar elas em prática. E aí sim o doutorado faz sentido. Porque, obviamente, você vai ter aí um conhecimento que você teve, que adquiriu no seu curso, é um curso como qualquer outro, Qualquer né? outro. Um curso de formação. Mas a partir do momento que você consegue aplicar aquilo ali, ensinar as outras pessoas, mostrar os caminhos pelos quais você já passou, porque isso também conta com a experiência sua de vida, né? Então aí sim, aí realmente o doutorado vem contribuindo, mas é uma contribuição, né? É uma contribuição porque no seu conhecimento. Mas você adquire muito mais conhecimento compartilhando ideias, né? Ensinando para as pessoas, mostrando alguns caminhos. Olha, eu já passei por isso aqui, não é legal. Então talvez o caminho melhor seja esse, porque aí você consegue combinar experiência com as suas titulações, com o seu conhecimento, e aí você consegue fortalecer uma equipe, você consegue gerenciar da melhor forma uma equipe, né? As pessoas passam a ter confiança em você, e as pessoas que muitas vezes se escondem atrás das suas titulações
se tornam pessoas muito blindadas. Verdade. E no mercado não dá para ser assim, né? O mercado ele não funciona assim, né? Você tem que ter parcerias, tem que ter parceiros, tem que ter pessoas que te ajudam. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém constrói nada sozinho, ainda mais quando você gerencia uma equipe. Então, essas minhas qualificações, né, meus estudos, eu encaro isso, meus estudos, né, que Ok. a gente tem que estar sempre estudando, né, eles contribuem a partir do momento que eu sei aplicar aquilo ali de uma forma efetiva para todos, para que eu possa compartilhar meu conhecimento para todos. Nossa, você falou muito bem. Você mostrou toda a técnica sobre isso, né? Como aplicar o conhecimento, que às vezes é específico no dia a dia. As universidades têm muito isso, né? A parte de extensão rural, por exemplo, ou outro tipo de extensão, quando você sai da sala de aula e vai a campo, e você já está aplicando nas duas áreas. O que você falou, uma coisa bem interessante aí para os nossos ouvintes também, que um dia podem vir a trabalhar em alguma empresa na área ambiental ou até outra área. É muito importante isso. Aquele profissional que amarra, que segura informação, ele não é bem visto na empresa. Agora, aquele que compartilha, né, Cássio, é bem visto na empresa, porque eu vou citar uma área que eu já trabalhei, citando o nome de ninguém, claro, né, mas assim, melhoramento genético. Hoje em dia, não tem como você ser o profissional do melhoramento genético de eucalipto e se você não, é uma equipe, é desde o técnico, do assistente de campo, que tem que entender por que que ele está fazendo aquele plantio, né, falando aí de espécie de eucalipto, até o melhorista genético, né? O engenheiro Uhum. florestal, por exemplo. Então é muito importante, não existe mais. Inclusive, eu que, né, estou no momento, eu não sei que hora que você vai estar ouvindo esse podcast, mas estou no momento disponível aí para o mercado, né? Mas assim, as empresas hoje que eu trabalhei, hoje tudo é via, como é que é aquela palavra, Cássio? É online, né? Na Online. nuvem. Ou seja, não É, existe mais o notebook com o pendrive, é online. Então, você é muito bem visto. Então, exatamente, aplicar os conhecimentos do doutorado no dia a dia e você faz isso muito bem. Como eu disse, né, eu já fiz um curso com o Cássio, não trabalhei ainda com ele na parte de consultoria, mas eu queria te fazer uma perguntinha bem interessante, Cássio. Não sei se você falou um pouco. Essas ferramentas de georreferenciamentos, doutorigel, o seu aprendizado comum, você consegue aplicar isso no dia a dia para reduzir os impactos ambientais? Você poderia citar algum exemplo aí do dia a dia que você tem passado em consultorias aí na sua empresa? claro, nós temos sim, né, várias ferramentas que a gente pode distribuir em dois grupos assim. Uma área da gestão, né, a gestão ambiental, que aí você pode utilizar ferramentas de gerenciamento de projetos, né? Hoje nós temos o famoso PMO, né, que são os gerenciamentos aí de projetos via Scrum, que é Kanban, que são, na verdade, planilhas que você organiza todo o processo. Eu acho que as pessoas é importante que utilizem ferramentas que nos dê a visão do processo, né? Que Legal. a gente entenda sempre um projeto de uma forma sistêmica, porque, como você disse, tudo está coligado. Você tem que ter uma equipe, tem que ficar muito claro isso para a equipe, de uma forma muito transparente. A comunicação, que é uma das grandes dificuldades que nós temos, muitas das vezes, no gerenciamento de um projeto, ela tem que ficar clara, precisa, objetiva, né? Então, essas ferramentas, o Kanban, eu gosto muito, que é uma ferramenta que você utiliza via Excel, né? Não tem muito mistério. O famoso Project, que já é uma ferramenta já da Microsoft, que é bem interessante também, que você coloca lá o seu cronograma e você vai acompanhando aquilo ali. Então, as Legal. ferramentas de gestão são bem interessantes. Ou, às vezes, uma simples planilha de Excel. Né? Eu já dei alguns cursos de gestão e, às vezes, eu pego uma planilha e a transformo numa ferramenta de gerenciamento. Qual que é a grande tática disso? É saber dominar a ferramenta. Se você domina um Excel, se você tem uma certa proximidade com essa ferramenta, você consegue desenvolver sistemas belíssimos, sem muita coisa, né? Sem Ok. muita firula. Você consegue fazer algo bacana. No Hum, geoprocessamento, que é o meu doutorado foi muito focado na área de geoprocessamento, principalmente as imagens de satélite, sensoriamento remoto. Hoje nós temos os drones que são fundamentais no controle, principalmente da questão da degradação ambiental. Né? Hoje é muito utilizado, inclusive no cenário urbano também, principalmente para ver as questões de IPTU, as cidades estão utilizando muito isso para ver áreas que são construídas e tudo mais.
Então, são sistemas que estão ganhando muito mercado, né? Então, a área de regularização fundiária, tanto rural como urbana, elas estão acontecendo, na maioria das vezes, via drone. Que hoje você consegue fazer também uma topografia via drone, né? Você não precisa de muitas vezes ir lá no campo. Com o drone mesmo, você consegue sobrevoar aquela área, ele extrai camadas de topografia, de vegetação, de tudo que você É isso que precisar. eu já ia perguntar, qual a atividade do drone? Se é só É, foto, né? muita gente trabalha muito com fotografias, né? Que é a fotogrametria do drone, Ok, né? Mas hoje você consegue, por meio do LiDAR, que é um sistema que você acopla no drone, de extrair camadas, né, legal. do drone. Então, por exemplo, se eu vou lá sobrevoo uma área de mata fechada, por exemplo, eu consigo extrair o solo daquela mata fechada. Que Por top. quê? Porque ele consegue separar em camadas o que que é solo, o que que é vegetação, o que que é construção. Então, ele consegue fazer isso. Então, nós temos tecnologias hoje no mundo do geoprocessamento, porque o geoprocessamento, ele não é só fazer mapas, né? Muito pelo contrário. Ele é Ok. trabalhar com imagem, trabalhar com aerofotogrametria, trabalhar com a questão da topografia, banco de dados, né? Então, quer dizer, hoje em dia, saber lidar com um banco de dados é fundamental, saber gerenciar um banco de dados, porque hoje as empresas necessitam dessas informações e uma informação que é otimizada. Eu preciso daquela informação, eu sei onde buscar, num tempo menor, né? Tudo organizado, aonde eu tenho aquela resposta no estalar de dedos. Então, isso são técnicas, ferramentas importantes que o geoprocessamento pode ofertar aí tanto na área de gestão de projetos, porque a gestão de projetos também é banco de dados. Né? Você Exato. tem que saber trabalhar com planilhas, com banco de dados. Então, uma coisa complementa a outra. Né? Então, hoje o geoprocessamento ele me permite tanto trabalhar com essa parte de gestão, com essa parte de captação de banco de dados e gerenciamento desses bancos, como também as melhores soluções e decisões a serem tomadas com as questões ambientais. Ó, muito obrigado, Cássio. Muito bem explicado. Quando você começou a falar sobre drone e georreferenciamento, surgiu dúvidas para mim que não tenho ainda habilidade com drone e com certeza para os nossos ouvintes também, a importância do drone. Eu queria fazer só um comentário rápido aqui, Cássio, que esse custo-benefício é uma pergunta, mas eu vou emendar a pergunta com uma curiosidade, tá? Esse custo-benefício para as empresas, vale a pena as empresas manterem um sistema de georreferenciamento, principalmente empresas grandes, né? Ferrovias, rodovias, grandes indústrias que têm uma ampla área territorial, vale a pena ter esse equipamento, essa tecnologia. E só uma pergunta rapidinho. Você estava falando de drone e tivemos um acidente, né, gravíssimo no Brasil. Foi no Maranhão, na ponte entre Estreito e Arianópolis, né, na cidade de Tocantins e Maranhão, Uhum. onde depois a gente vai falar sobre produto químico, agora eu queria falar sobre drone, sobre a sua área mesmo. Eu pensei comigo, Cássio, poxa, será que não tem um drone subterrâneo? Né? Para as pessoas, eu sei que tem câmeras, mas e um drone subterrâneo? E aí eu assistindo reportagem, não é que existe, você sabe disso, né? Você vai saber falar pra gente aí. Um drone, eu acho que é da Petrobras, parece, ele vai subterrâneo, filmando, ele tem alguns problemas de se, se agarrar ali, porque no céu não tem nada, né? Assim, entre aspas, né? Mas no fundo do rio ali tem cheio de galhados e tal. Mas eu É. achei uma tecnologia incrível, um drone submarino, eu não sabia dessa informação. Existe, assim, hoje as tecnologias, né, você está citando aí um problema que poderia ser monitorado tranquilamente via drone, né? Eu acho que a questão do geoprocessamento, respondendo sua primeira pergunta, o custo-benefício, ele é fundamental, porque o que acontece? Você otimiza muitos trabalhos. Eu falo que o custo-benefício é elevado quando você não tem que ficar repetindo as funções e refazendo, retrabalho. Eu acho que isso é o custo-benefício. Quando você não tem retrabalho, o custo-benefício está ali. Já tá E a ganho. questão do geoprocessamento, ela é um custo-benefício que ela não te dá um retrabalho desde que seja feito por profissionais capacitados. Exato. Né? Então, quer dizer, um profissional que realmente domine essas ferramentas. Então, para as mineradoras hoje, sem dúvida nenhuma, um sobrevoo de drone, quanto tempo você ganha do que se fosse uma pessoa em campo com teodolito, com uma estação Teodolito. total, né, fazendo ponto por ponto ali. Hoje o drone ele pega toda uma área ali e já consegue extrair a topografia em tempo assim
de horas, né? Então, quer dizer, vai depender Tecnologia. muito do seu trabalho. A questão de monitoramento de estradas, monitoramento de rodovias, né? Hoje o drone ele é um forte é, parceiro nisso, porque você sobrevoa uma determinada área em 30 minutos, né? Em 20 minutos você sobrevoa, dependendo da capacidade do drone, né? Claro que existem drones de entrada, que são aqueles drones para quem está começando, e existem os drones profissionais, né? Que são aí mais gabaritados, de maior porte, que são utilizados inclusive na lavoura, na agricultura e por aí vai. No combate à dengue, né? Em áreas que você não consegue ter acesso, você consegue ir lá e jogar o veneno lá. Então, quer dizer, você consegue monitorar uma área hoje, principalmente para identificar falhas, como o caso da ponte lá, por meio de drone. Então, você ganha tempo, você não precisa percorrer todo o trecho. O drone, em 20 minutos, ele vai percorrer aquele trecho e vai te dar aquela informação precisa do Precisa. que precisa ser feito, né? Com capacidade de zoom, identificar fissuras. Tem drones que são projetados para captar fissuras, problemas de estruturas. E o drone subaquático, né, é um deles, porque nós temos aí também os sonares, né, que utilizam a questão subterrânea, nós temos os drones subaquáticos que conseguem varrer toda a parte submersa. Então, que são tecnologias que estão surgindo aí. E a batimetria, por exemplo, que é muito utilizado para questões de lagoas, né, de áreas de barragens, que é, na verdade, um barquinho que passa ali por cima e ele vai conseguindo mapear toda a parte subaquática. Subaquático. Então, quer dizer, não é um drone propriamente dito, mas tem a mesma tecnologia de um drone que é Varredura ali, utilizado, né? né? A varredura que é feita, como se fosse um sonar mesmo, submarino, né? Muito legal. É muito bom, Cássio. É uma pergunta, mas eu vou fazer um comentário e você também fica à vontade para comentar. E a gente já vai aqui para os nossos encerramentos. O tempo passa muito rápido, né? Passa Mas, rápido. mas você já explicou mais ou menos sobre isso. E o que eu estava comentando aqui, Cássio, é como é que a gente poderia usar esse georreferenciamento? Você comentou nessas questões de áreas de preservação, recursos hídricos. Por exemplo, às vezes você consegue evitar. Já no caso do caminhão, dos caminhões, dois caminhões que caíram dentro do rio. Não é uma área de preservação, entre aspas, não é uma área de preservação. Tem uma legislação que diz que produtos perigosos, produtos químicos, herbicidas, não podem passar numa reserva legal, por exemplo, ou dentro de um parque ecológico, né? Eles têm um trajeto deles que tem que ser monitorado. Mas e a ponte, né? Uma ponte é o trânsito de todo tipo de veículo, né? E será que o próprio governo deixou de utilizar ferramentas adequadas de monitoramento e culminou aí, né, nesse acidente? E tem uma frase que diz, eu não vou lembrar direito, é tipo assim, se você acha a questão de segurança, o investimento em georreferenciamento, empresas de consultorias para fazer um trabalho idôneo, decente, de qualidade, sem estresse, se você acha isso caro, contratar uma empresa, né, de consultoria, e ferramentas e equipamentos e tecnologia, então experimente um acidente, né? E você perde pessoas. E o impacto é É, muito maior, principalmente se muito falando de rios. E maior, grandes rios, então o impacto é muito maior. sim. Um comentário sobre isso, Cássio. Se quiser fazer algum Na comentário verdade é sobre o isso, você tinha seguinte, comentado já, né? mas na verdade é o seguinte, com o monitoramento, né, de áreas e tudo mais, o geoprocessamento, ainda mais por imagem de satélite, você consegue ter, inclusive, dados históricos de áreas que foram desmatadas, né, de avanço da urbanização. Então, hoje em dia, você tem órgãos que multam baseado nesse histórico das imagens de satélite. Né? Que pelo Google Earth, por exemplo, é muito simples de Dá você. para Tem saber, um né? período histórico lá que, se o cara quiser fazer uma linha lá e mostrar o avanço de uma área degradada, ele consegue mostrar e vai Consegue. multar o responsável por aquilo ali, E é qualquer né? pessoa, não precisa nem ter um Não, equipamento não. do O cara, Google quem sabe, é normal. uma questão mínima ali do Google, né? De mexer com o Google, ele já consegue ver nitidamente se aquela área houve uma alteração ou não houve. E muitos órgãos ambientais estão utilizando isso, inclusive atualmente, para poder multar as pessoas na atualidade, né? Verdade. A questão que você falou de transporte, eu tenho um caso curioso que uma vez eu fui consultado por uma empresa que mexia com transportes de produtos perigosos. E não sei se você sabe,
Lelis, mas eu imagino que sim, pela legislação que você citou, Uhum. todo o trabalho que envolve transporte de cargas perigosas precisa de um plano de ação emergencial, que é o que a gente chama de PAI, Pai. né? E esse PAI, ele é estadual e nacional. Então, as pessoas esquecem que você precisa de ter um plano de ação emergencial para todos os estados brasileiros. É verdade. Principalmente se você está dentro só de um estado, ok, você vai fazer com relação àquele estado que você trabalha. Agora, se você é uma empresa nacional, que você atende todos os estados brasileiros, você precisa de ter um plano de ação emergencial para cada estado, porque cada estado tem uma legislação própria, É isso. né? De lidar com as questões de vazamento, de um acidente, enfim, de uma série de coisas. E as empresas não querem pagar por isso, Esse é o né? problema. Eles acham assim, nossa, mas você vai me cobrar aí, eu vou chutar aqui um valor, R$ 300 mil para fazer um plano de ação emergencial. Meu caro, mas é um plano de ação emergencial nacional Nacional. e que você obrigatoriamente tem que ter. Isso não é uma Gestão de coisa assim que riscos, né? é Gestão de exatamente. risco. Então, quer dizer, se essa empresa, por exemplo, vamos citar o caso aí do Maranhão, se não tem um plano de ação emergencial, a multa fecha a empresa. Pois é. A multa acaba com a empresa, Por mais que né? seja uma Então, estrutura assim, não foi o caminhão que estava com manutenção, mas é ele um derrapou. acidente que envolve aquela carga e quais são os mecanismos Procedimento. para se evitar a Ou minimizar, contaminação ou minimizar aquilo ali. Aquilo tem que ser apresentado, mesmo sendo a sua culpa ou não, ou não, exato. né? Então você é responsável pela carga que você transporta. Isso é independente. Pode cair um meteoro lá em cima da sua carga lá, que se aquilo tiver um vazamento, você é o responsável Responsável. pelo vazamento daquilo ali, né? Então, quer dizer, as pessoas elas têm que conscientizar. E você está falando muito dessa questão das empresas. Eu acho que as empresas elas têm que olhar um pouco também a qualidade do serviço que é prestado. E um serviço que é de qualidade são por profissionais de qualidade. Exato. Então, um profissional de qualidade, uma empresa respeitada que vai lá e contrata o seu serviço, se ela está te cobrando R$ 300 mil, que é um valor simbólico que a gente está colocando aqui, Ok. né? E você prefere, às vezes, contratar uma que está cobrando R$ 100 mil, pesquise, né? Vê se vale a pena, porque às vezes os 100 mil vai virar 1 milhão depois Com certeza. para você pagar, né? Porque você vai ter retrabalho, vai ter problemas, as documentações não são válidas, as pessoas muitas vezes não estão atualizadas com as legislações vigentes, né? E acabam fazendo trabalhos que depois vai ter que ser repetido. E se não Então, quer entregar no dizer, prazo, uma condicionante ambiental pode ser afetada. pode ser, você perde uma licença ambiental, você perde toda uma licitação, às vezes, por causa disso. Então, quer dizer, as empresas elas têm que se conscientizar também o que elas querem para elas, né? Porque até na hora que as coisas estão funcionando, tá tudo bem, né? Mas se der algum problema é que realmente os profissionais precisam aparecer, precisa dar aquele resultado satisfatório. Será que vai ter esse resultado satisfatório? Será que realmente você está cumprindo todas as legislações? Então, às vezes as empresas elas acabam pesquisando um pouco no mercado, tem que pesquisar mesmo, obviamente, mas pesquise a qualidade do serviço que está sendo prestado. Pesquise a qualidade do resultado que está sendo entregue, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Então é isso que vai fazer a diferença. Então as pessoas às vezes vão ali numa empresa que não tem muito respaldo, que não tem muitos profissionais qualificados, mas consegue fazer um preço melhor, as pessoas vão lá e acabam contratando e tendo um retrabalho e um custo muito maior E futuramente, talvez né? tenha que contratar novamente essa outra empresa. E em caráter de urgência que acaba dobrando o Eu valor, já ia falar, o retrabalho. o Aí vai ter retrabalho. que fazer relatórios para o órgão ambiental, para o IBAMA, seja qual órgão E for, prazos curtíssimos, né? 15 curtíssimos. dias, 20 dias, e que as pessoas cobram por esse caráter de urgência, né? É claro, né? Não tem como. E aí você acaba pagando o dobro, o triplo do que você pagaria se você tivesse contratado lá atrás essa empresa que faz um trabalho de qualidade. É isso, nossos ouvintes. Então, estamos falando aqui com o Cássio, que tem, né, um know-how para falar com a gente aí, né, sobre empreendedorismo. Ele tem a noção prática do dia a dia, né? Então, ô, Cássio, para o nosso fechamento, a gente já vamos para os fechamentos aqui. Se você quiser falar um pouco mais aí para os ouvintes do Lelis Cash, nós temos alguns ouvintes aí, né? A gente espera que tenha mais ouvintes, né? Que essa informação. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui é uma coisa bem legal, porque você tá de graça aqui, digamos assim, né? Falando sobre o Com o maior prazer.
o seu conhecimento e que isso vai chegar a todos. Esse nosso podcast, ele tem alcance mundial, digamos assim, né? E depois que entra para as plataformas. Uma mensagem final, Cássio, aos nossos ouvintes, aos jovens, aos futuros empreendedores, quem está querendo iniciar um projeto, uma empresa. Você pode também falar um pouquinho da Doutora Igel. Nós temos uns 5 minutinhos aí, uns 3, 4, 5 minutinhos para você. Tá joia. Obrigado, Lelis. Eu quero agradecer já de antemão a oportunidade de estar aqui, né, contribuindo um pouquinho da minha experiência com vocês. E o que eu falo é o seguinte: empreendedorismo não é uma coisa fácil, não é um sonho que se vende na internet, né? Não tem nada a ver com isso. O empreendedorismo ele tem a ver com paciência, perseverança, acreditar naquilo que você está propondo. E eu falo o seguinte: empreender, principalmente no Brasil, nós temos que ter muita resiliência, né? Porque nem sempre as coisas vão dar certo do jeito que você imagina. Eu sou empreendedor, sim, mas eu também trabalho, também presto serviço para empresas, eu também gosto de estar no mercado, trabalhando para outras empresas também, né? A gente tem que estar sempre em busca de oportunidades. E eu falo o seguinte: quando você começa a empreender, você tem que eliminar a comparação. Então, eu estou falando o seguinte: eu trabalho com uma empresa ambiental. Eu não vou comparar a minha empresa. A Doutor Gel foi fundada em 2019, ela vai fazer 6 anos. Então, é uma empresa muito prematura ainda, muito jovem, né? Então, quer dizer, ela é uma empresa que está nascendo agora. Eu não posso comparar com uma empresa que já está há 30, 35 anos no mercado. Então, quer dizer, isso frustra muitas pessoas que empreendem, porque elas querem comparar. Eu quero comparar a minha empresa com uma empresa que já está há 30, 35 anos no mercado. Eles já estão 30, 35 anos no mercado à sua frente. Né? Verdade. Então, quer dizer, eles estão num patamar que eles merecem estar, porque eles já passaram vários percalços que você está passando, talvez, nesse momento. Né? Então, quer dizer, ele já tem mais experiência, enfim, já tem todo um know-how criado. Então, faça aquilo que você se propõe a fazer com qualidade. Se você tem um cliente, trate aquele um cliente com qualidade, entregue um resultado extremamente satisfatório para ele, né? Porque com certeza esse um cliente vai virar dois, vai virar três, né? E você a entrega é fundamental, é qualidade, né? É evitar retrabalhos. Então, quer dizer, se você propõe a fazer uma coisa, faça direito. Então, quer dizer, não interessa a quantidade de clientes que você tem, interessa o que você entrega, a qualidade pelo qual o seu serviço é entregue. E isso vai aos poucos, né, tomando o mercado. Eu falo que a Doutora Igel, se você vai lá no Google, né, o nosso site, inclusive, você permite falar aqui, é Com certeza. www.drsgel, né, .com.br. Se você vê lá no Google, lá, não é uma empresa que tem 1 milhão de clientes, mas é uma empresa que já tem 21 postagens elogiando a gente, Que né? legal. Com o nível máximo de avaliação pelo Cartas de Google. apresentação, né? Exatamente. Então quer dizer, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. O empreendedorismo é isso, é um trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo aos poucos. Então, evitar a comparação, ela é fundamental porque evita o estresse, a ansiedade. Você não vai se tornar uma empresa enorme com multinacionais, filiais, né? Em 1 ano, 2 anos de empresa, Verdade. né? Você tem que entender. Mesmo as que estão aí, às vezes, com 30, 35, não se tornaram ainda essas empresas, né? E talvez vão demorar muitos anos ainda para se tornar, são outras gerações talvez que vão assumir isso aí. Mas é algo que a gente tem que ter em mente, né? Então, eu falo isso para essa galera que está entrando. Trabalhar para as pessoas também é importante, porque você aprende muito, né, trabalhando para elas. Absorver o máximo de conhecimento necessário para que você possa se tornar um grande profissional, ter humildade para aprender, para quando errar, voltar atrás, pedir desculpa e vamos de novo, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente não tem o poder de saber tudo. Ninguém, as pessoas trabalham, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de uma equipe, a gente precisa, né, de ter pessoas que nos ajudem também a progredir na vida. Então é tratar as pessoas bem, né? Trabalhar com gratidão, trabalhar
pesado, né? Por mais que você às vezes esteja insatisfeito, mas é fazer o seu melhor e levar isso para o seu empreendedorismo, né? E o empreendedorismo não elimina a possibilidade de você trabalhar para as pessoas, né? Eu, por exemplo, trabalho para pessoas, né, para empresas e Maiores, né? toco a minha empresa paralelamente, né, com forma muito ética, muito profissional, Isso mesmo. tentando atender as duas demandas. Porque isso ajuda você também a ter uma renda ali que você possa destinar à sua empresa, né, fazer alguma coisa para a sua empresa. Então a gente tem que ter essa humildade sempre. Eu acho que humildade é fundamental, resiliência, né, não ter comparações, tocar o seu ramo, fazer o melhor possível, se destacar no mercado pela sua qualidade, né? E não pela sua prepotência. Eu falo sempre isso. Você tem que se destacar no mercado pela sua humildade, pela sua simplicidade, né? Ter conhecimento não quer dizer que você é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, né? As pessoas têm sempre algo a oferecer a gente, a ensinar a gente, por mais humilde que elas sejam. Eu aprendi com pessoas sensacionais que, se bobear, não tinha nem o ensino primário concluído, mas eram pessoas de um conhecimento de vida fantástico, né? E que isso você não consegue ter em lugar nenhum, né? Em faculdade nenhuma, em curso nenhum. São pessoas que trazem a sua bagagem de vida. E você tem muito a aprender com essas pessoas. Então a gente tem que também ter essa humildade sempre de aprender com qualquer pessoa que apareça na sua vida, né? E ter essa humildade sempre é fundamental. Muito bom o seu fechamento aqui, Cássio. Fiquei feliz, eu capturei algumas palavras, principalmente a comparação, né? Tanto nós profissionais quanto empresas. Empresa é muito pouco provável começar grande, então tem que começar com humildade. E eu desejo muito sucesso a doutora Isigel, a você como Cássio, como profissional, tá? Muito E obrigado, no Léo. nosso Também desejo. fechamento aqui é isso, pessoal. Estamos então finalizando o nosso podcast. Nós vamos colocar os links aí da empresa do Cássio, se ele permitir o Pode colocar meu telefone. Instagram, meu LinkedIn, telefone de contato, fica à Isso. vontade aí. Vamos colocar aqui no nosso. Você vai estar acessando aí, você ouvindo esse podcast, você vai estar acessando aí já, né? Vamos pensar no futuro. Você já vai estar acessando todas as informações para você entrar em contato com a doutora Igel, com o Cássio e comigo também, né? Se você quiser ouvir outros episódios, então você conte conosco. Então, finalizando aqui, muito obrigado ao Cássio, muito Eu que obrigado a todos os agradeço. nossos ouvintes. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, curte, compartilhe, porque essa é a missão do Lelis Cash, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Divulgar o conhecimento ao alcance de todos. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, Léo. Obrigado. Abraço, tchau, tchau.